pessoal, tudo bem? Eu sou Edmara Fidelis do canal Amélia Moderna e hoje eu vim responder para vocês uma tag. A tag chama Anos Dourados. É uma tag assim com perguntinhas sobre a infância, lembranças. É uma tag bem legal e eu criei essa tag em comemoração ao meu aniversário. E pois é, né, pessoal, eu estou ficando mais velha. Não sei se eu digo infelizmente ou felizmente, mas enfim. Eu não quero demorar muito para o vídeo não ficar muito longo. Então, são 17 perguntinhas, ok? Então vamos começar? Número 1, data de nascimento. A minha data de nascimento é 9/6/1984. 2, primeira professora. Bem, a minha primeira professora foi no segundo, foi... Não, o nome da minha primeira professora é Cíntia e foi na... Como que fala, gente? Segundo período? Foi no segundo período no pré, no maternal. O nome dela era Cíntia. 3, uma música de infância. Eu acho assim que uma música de infância, assim, que eu acho que é a música que da maioria das pessoas que nasceram nessa época dos anos 80, 90, eram umas musiquinhas da Xuxa, que era aquela musiquinha Hilari, 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 oh, 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 Hilari, Hilari. Então toda vez que eu ouço essa música eu lembro da minha infância. Uma brincadeira. Bem, uma brincadeira, eu gostava muito de brincar com os meus primos, não é Power Rangers, como que fala? Jaspion, uns desenhos, um seriado maluco que vinha um robô tinha um menino que chamava um robô e destruía a cidade lá de Tóquio, aquele seriado japonês. Na época não era ainda nem os Power Rangers. Era uns tipo Power Rangers, depois que veio Power Rangers, mas era um seriado que tinha japonês e a gente adorava brincar disso. Uma comida de infância, assim, minha mãe gostava de fazer muito, assim, era torta de abacaxi, na época de Natal, assim, ela fazia muita torta de abacaxi, não só no Natal, em outras épocas também do ano, então a gente sempre em casa comia torta de abacaxi. Um doce de infância que eu lembro, não sei se alguém aí lembra ou se existe ainda, era aqueles pirulito de açúcar, feito com açúcar queimada mesmo, em forma de chupeta. Então toda vez que eu ia no mercado, ia na padaria com a minha mãe, a gente tinha que comprar daquele pirulito. O pirulito era ruim pra chuchu, não tinha gosto de nada. Na verdade não é que era ruim, é que não tinha gosto de nada, era açúcar queimada mesmo. E mesmo assim eu queria e adorava aquilo, pra mim era uma delícia. Uma lembrança que eu tenho da infância é a minha avó contando lenda urbana pra gente. E eu morria de medo, pessoal. Ela começava a contar umas histórias pra gente. Tinha umas histórias engraçadas também, mas quando ela começava a contar esses casos de roça e de procissão, essas coisas, então eu morria de medo de procissão por causa da minha avó. Porque ela contava essas lendas urbanas pra gente e eu morria de medo, sério. Então, e eu lembro até hoje, tadinha, minha avó já morreu já, né, a mãe da minha mãe, mas eu lembro até hoje da risada dela, ela conversando e contando as coisas, os casos dela. Então essa é uma lembrança que eu tenho da minha infância, minha avó contando os casos. 8ª pergunta, um mico de infância. Um mico, eu paguei vários micos na infância, mas um deles foi no dia do casamento da minha tia, que eu fui dama de honra dela e me deu vontade de ir no banheiro. Eu já estava entrando na igreja e o padre já tinha chamado já e eu era a próxima dama a entrar. Não lembro se eu entrei com Bíblia ou se foi com umas pétalas de flor, só sei que eu entrei e comecei a fazer xixi na roupa, nas pernas. E ainda tava com era um vestidinho bem rodado e uma meia calça branca, então ficou a marca do xixi na minha calça. E os meus primos ficaram me zoando muito tempo por causa disso. Então esse foi um mico bem engraçado. Um programa de TV. Programa de TV da infância,
Ai, pessoal, eu acho que eram os programas da Xuxa, né? Todo mundo na época assistia, era Xuxa, show da Xuxa, e toda vez que a Xuxa ia embora naquele disco voador, eu ficava chorando um tempão porque a Xuxa foi embora e minha mãe custava me acalmar, ela devia pensar, ai Xuxa, eu te mato, né? Mas sério, eu chorava um tempão porque a Xuxa foi embora, ela subia no disco voador, assim, sei lá. No disco voador era um negócio rosa lá no meio do palco que ela entrava, ela chegava naquilo e ela vinha embora naquilo também. Era muito engraçado e eu chorava quando ela ia embora. Um castigo de infância. Esse castigo aqui era um dos piores pesadelos, porque a minha mãe, eu sou 5 anos mais velha que a minha irmã, toda vez que a gente brigava muito na infância, toda vez que a gente brigava, ela punha a gente de castigo abraçada uma com a outra, a gente tava querendo matar uma outra e ela punha a gente de castigo abraçada. E não era assim, 5 minutos, 10 minutos, não. Era 1 hora abraçada uma com a outra. Sério, gente, pensa só, 2 pessoas que estão com raiva uma da outra, brigando, ficar abraçada. Sério, então esse era o pior castigo de infância que eu me lembro, assim, que a minha mãe punha, era esse. Um medo. Ai, pessoal, um medo de infância, eu tinha medo de morcego, porque onde eu morava tinha muito morcego. Eu morava no bairro Ouro Preto, aqui em Belo Horizonte, e tinha muito morcego naquela região. Não sei se ainda tem hoje em dia, porque naquela época tinha muita árvore e era perto do zoológico, então tinha muito morcego. E o morcego ficava batendo na minha janela de noite, acho que ele, sei lá, ele vinha correndo assim, voando, e batia na janela e eu ficava com medo. É tanto que minha mãe colocou eu pra dormir junto com ela e meu pai no quarto deles, né? E eu morria de medo do Batman, porque na época o Batman era o alvo, né? Assim, falava assim, o homem morcego, então eu ficava morrendo de medo. Então esse era o meu maior medo de infância. Era isso em procissão, né? Na verdade eu tinha outros medos também, que eu sempre fui uma criança muito medrosa. Eu não gostava de dormir sozinha, enfim, mas esse era o maior medo, assim. Um machucado. Bem, eu caía muito na minha infância, eu me machucava demais, porque eu era uma criança muito levada. Mas um machucado que eu lembro é que meu pai já estava construindo uma casa e ele trabalhava à tarde. Então de manhã ele aproveitava o tempo livre para pegar tijolo, areia, essas coisas e pôr para dentro para ninguém pegar. E quando o pedreiro chegava já estava mais fácil. E então eu ficava lá na frente do meu pai, querendo que ele brincasse comigo, e ele trabalhando lá, pegando, catando os negócios, e eu na frente dele. E nisso ele tava com um carrinho de mão, cheio de brita, eu acho, não sei, ou areia. Só sei que ele empurrou o carrinho assim, e o carrinho riu na frente, o carrinho pegou meu calcanhar, a roda do carrinho, e arrancou uma tampa do meu calcanhar. Nossa, e aquilo saía tanto sangue, tanto sangue. E meu pai e minha mãe já todo preocupado ali comigo ali, e eu chorando muito. Aí meu pai foi e minha mãe, eles pegaram uma bacia de água com sal e vinagre para estancar o sangue, colocaram o meu pé ali dentro e eu esperneando, não, socorro. Eu era muito dramática, eu era uma verdadeira novela mexicana quando eu era pequena. Acho que até hoje, né, pessoal? Mas eu era pior. Então eles colocaram o meu pé ali dentro e pronto, né, pessoal, aquilo ali pra mim. E eu lembro que eu ainda dormia no berço, eu tinha 4 anos de idade e eu dormia no berço. E eu ainda já tinha sarado, machucada há muito tempo, mas toda vez que eu via minha mãe e meu pai, eu começava a mancar, pular assim, me segura, eu tô caindo, tô doendo. Nem tinha, já tinha curado um tempão. E eu ainda começava a pular na frente, assim, andando tipo Saci Pererê, sabe? Porque falava que tava machucado ainda. Eu era um poço de manha, né, pessoal? Bem, 13. Uma mania. Uma mania que eu tinha na infância, eu tinha várias manias, mas uma que eu tenho até hoje é porque esse ossinho que a gente tem aqui, eu ficava coçando, e esse ossinho que a gente tem aqui do lado aqui também. Então eu coçava muito e feria. E desde recém-nascida que eu tenho essa mania. Minha mãe fala que desde pequenininha, eu era bebezinha mesmo e já tinha essa mania, eu tenho essa mania até hoje. Tem época que ela sara, eu esqueço dessa mania, mas tem época, principalmente quando eu tô muito nervosa, muito agitada, essa mania volta e eu coço aqui até ferir. Quando fere um lado eu passo pro outro, e quando fere os 2 lados eu vou para esses ossinhos que a gente tem aqui na cintura. Então essa é uma mania que eu tenho ainda até hoje, eu não consegui me livrar dessa mania. É uma mania muito feia, uma mania que me machuca, mas eu tenho isso desde pequena. Um brinquedo preferido. Na minha infância eu acho que
era boneca mesmo, normal. Eu tinha muita boneca. Eu tinha aquelas bonecas meu bebê grandão. Eu tinha Barbie. Eu tinha muita boneca quando eu era pequena. E eu gostava muito de brincar de casinha também, xicrinha, aquelas conjuntinhos de copinho, xicrinha, que a gente tinha de plástico, né, que meu pai comprava. Então eu tinha muito brinquedo assim. Então os meus brinquedos preferidos era esse, brincar de casinha. A pergunta número 15. Uma frase que sua mãe dizia pra você na infância. Eu não sei, eu acho que toda mãe diz essa frase pros filhos na infância. E, gente, era o meu terror. Quando você chegar em casa, você vai ver. Nossa, se eu podia estar fazendo o que for, a bagunça que fosse, ela falava assim, quando você chegar lá em casa, você vai ver. Pronto, eu ficava quietinha, igual um anjo, morrendo de medo de chegar em casa. E normalmente quando eu chegava em casa, ela me punha de castigo, igual entrava no couro. Pergunta número 16. Uma travessura de infância. Uma travessura. Eu era muito travessa, pessoal. Eu era muito levada mesmo. Mas uma travessura de infância... Acho que eu e minha irmã, a gente fazia muita bagunça aqui em casa. Mas eu aprontava muito com ela também. Por ela ser 5 anos mais nova do que eu, a gente antes dormia juntas no mesmo quarto. E eu sempre pegava e o meu canto era mais organizado. Eu sempre fui organizada e minha irmã sempre desorganizada. Desde pequenininha a gente foi assim. Depois que ela cresceu, ela melhorou um pouco, mas ela era muito bagunceira. E eu detestava bagunça. Então meu quarto ficava todo arrumadinho, o meu canto, né, com a minha cama, meus ursinhos, minhas coisinhas, e o dela todo bagunçado. E eu tinha escolhido o canto da janela. E ela ficava doida pra ver o canto da janela, que eu não deixava ela ir no meu canto pra ela não bagunçar. Então a gente falava assim, uma não vai no campo da outra. Aí nisso, ela queria olhar da janela e eu falava assim com ela, só se você me der seu dinheiro. Meu pai sempre dava dinheiro pra mim e dinheiro pra ela. Então ela pegava e me dava R$1 dela, que era aquelas notas verde, né? Nota de dinheiro normal, só que era verde, de R$1. Então ela pegava e me dava R$1 dela e eu deixava ela olhar da janela. Na hora que ela chegava assim na janela, eu, pronto, já olhou. E tirava ela. Ela ficava, mas só isso. Eu falava, você quer olhar de novo? Ela, quero. Aí eu falava, então paga de novo. Acho que essa era uma travessura assim que eu fazia com a minha irmã, coitada, que eu pintava com ela também, né? Mas assim, era coisa de criança mesmo, assim. Por mais que eu era 5 anos mais velha que ela, mas nós duas tínhamos a mesma cabeça ali, né? Então era uma das travessuras que eu fazia. Bem, e a última pergunta é, deixe uma ou mais fotos da sua infância. Bem, pessoal, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Vou deixar as fotinhos no final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa tag. Foi uma tag assim, meia corrida assim, mas é uma tag só em comemoração ao meu aniversário. Eu vou taguear algumas meninas também. Então, meninas, se preparem, fiquem atentas, que eu vou taguear algumas para poder responder, porque eu quero ver o que isso vai dar. Algumas fotos, algumas lembranças de infância da galera aqui do YouTube. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo pra vocês. Muito obrigada pela companhia de vocês, meninas. E quem não é inscrito no meu canal, se inscreva. Deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Deixe um joinha aqui pra mim também, pra me ajudar a divulgar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau!